A paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? É uma alegria, uma honra estar aqui, depois de tanto tempo, retornando para poder ministrar essa aula tão importante, lição 12, proteção contra os vícios, nessa sequência aí do tema da CPAD, que é Alcance o Futuro Feliz e Seguro, do livro de Provérbios. E eu sou o evangelista Gleidson. Meu nome é Patrick. A paz do Senhor, juventude, meu nome é Mariana. Paz do Senhor, jovens, eu sou a Karina. Vamos então, irmãos, fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa aula, que o Senhor possa vir e falar através dessa aula conosco, Pai, que Ele possa nos usar para atingir várias outras pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, jovens! Eu sou o João Guilherme e nós vamos agora para mais uma leitura do texto bíblico dessa aula. Vamos lá? O texto bíblico de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 20, versículo 21, Romanos 6, versículo 5 ao 6 e Provérbios 20. Provérbios 20 diz o seguinte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Romanos 6, versículo 5. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja assim desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E esse foi o texto de hoje. Tchau! E aí, juventude, estão prontos para mais uma aula? Já acordaram firme? Já pega o café, a Bíblia, a revista? Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo para os seus visitantes do relatório e se inscrever no nosso canal. Exatamente. Se você é visitante, deixa o seu nome aqui também no chat, já se inscreva no canal. Somos a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, estamos localizados aqui na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. Iniciando essa lição, eu gostaria de perguntar para vocês: você tem algum vício? E aí nós podemos falar de vários vícios, porque vício, por mais que a revista tratou aqui da bebida alcoólica, do vinho, a gente pode falar de várias coisas. Por exemplo, vício de fumar também, né? Além de beber bebida alcoólica, de usar drogas, de comer em excesso, que é a glutonaria. Temos também pessoas que são viciadas em não fazer nada, né? Que são os preguiçosos. Pessoas que vivem o tempo todo no celular, no computador, nas redes sociais, jogando videogame. Alguns pecados sexuais e morais, né? Que são a pornografia, a masturbação, enfim, tem vício até de falar demais, falar mal dos outros. E aí eu queria perguntar para você está enfrentando algum vício? E eu gostaria de perguntar aos jovens, participa conosco e nos fale, é importante nós termos esse tema aqui na aula da EBD dos jovens? Paz do Senhor, jovens, eu sou a Rafaela e para mim a importância de falar sobre os vícios é trazer uma conscientização para nós, juventude. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Matheus Nunes e a respeito do assunto de tratar os vícios, é de extrema importância nós falarmos que o vício é aquilo que tomou o lugar de Deus em nossos corações. Então, logo, a importância de tratar os vícios está em abandonar a idolatria, aquilo que está tomando lugar, que era o trono de Deus em nossas vidas. Tamo junto, juventude! A paz do Senhor, jovens, meu nome é Rebeca e para mim a importância de tratar sobre o assunto dos vícios é que o vício ele sempre vai ser algo pecaminoso que vai atrair mais pecados. Então, quando você tem vício em alguma coisa, além daquele vício em si mesmo ser um pecado, ele vai te atrapalhar a fazer a obra de Deus. Então, se o seu vício é o celular, em algum momento, se é que você já não está neste momento, é que você vai parar de fazer a obra de Deus para ficar um pouquinho mais no celular. Você vai parar de orar para poder ficar um pouquinho mais. Às vezes você até ora, mas você encurta o seu tempo de oração para ficar um pouco mais tempo no seu celular. E mesma coisa com as drogas sempre vão te enfraquecer, não faz bem para o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. As drogas vão te atrapalhar na sua caminhada com Cristo. Então eu acho sim que a gente precisa tratar sobre o assunto, porque se a gente trata sobre, a gente entende como isso é errado, como isso a gente aprende o nojo, a ter nojo dessas coisas, e a gente aprende também a como parar de fazer isso. Amém.
Muito obrigado pela participação de todos vocês. É muito importante nós fazermos essa análise, e aí eu acredito, né, que todos também concordam com os nossos jovens, que é importante sim falar de vício. Nós estamos dentro de uma IBD de jovens da Assembleia de Deus, mas nós estamos falando com pessoas que enfrentam, né, essa questão todos os dias. E conhece também familiares e pessoas que estão enfrentando isso. Nós precisamos aprender a falar com muito amor a todos que estão enfrentando essa dificuldade, esse pecado. E é muito bom falar isso porque existe hoje, né, um sentimento de que o vício, muitas das vezes, é um pecado chique, né? Repare que as pessoas, né, quando vão beber, dizem que estão bebendo socialmente, no meio das pessoas, e quem não bebe é o careta. Então, de fato, beber, né, vinho, cerveja, outras práticas dessas, elas estão inseridas no mundo moderno como um pecado chique, aí você é aceito socialmente. Só que cada vez que você pratica esse pecado, você está atraindo um engano muito grande para a sua vida, né? Porque o pecado, ele faz com que a gente acredite numa mentira. E é uma coisa terrível e assustadora, que cada vez que a gente comete, que a gente se afunda, né, nesse pecado, nesse engano, nessa mentira, que a gente vai se afundando mais, nós ficamos ainda mais enganados, acreditando que aquilo ali não tem nada a ver. E aí, a grande questão que eu preciso falar com vocês aqui hoje: o pecado te cegou. E se você não consegue imaginar, pensar nenhum tipo de coisa que você esteja fazendo em excesso para trazer prazer para você, sem ser o prazer de estar na presença de Deus, nós estamos falando de idolatria a si mesmo, né? Que é algo que nós vamos tratar aqui durante a nossa lição hoje. E aí eu queria que você refletisse: existe algo que está controlando você? Existe alguém que está controlando a sua vida? E aí eu gostaria de pedir licença a você, porque falar disso traz um incômodo. Não é interessante falar desse assunto, porque vai confrontar. E aí eu queria que você olhasse para essas palavras agora que vai aparecer aí para você: o álcool, a droga, a nicotina, o remédio, a cafeína, o açúcar, o chocolate, o refrigerante, a glutonaria, o amor, o sexo, a masturbação, a pornografia, apostas, jogo, computador, celular, redes sociais, TV, filmes, série, esporte, exercício físico, musculação, furto, mentira, difamação, ira, preguiça, dor, perigo, trabalho, aceitação, pessoa, sucesso. Está lutando por algum desses vícios? Será que você não está deixando elas controlar? Então, assim, respira fundo, participa dessa aula, participe conosco no chat. Se você está nos visitando, se você é membro dessa igreja, vamos juntos aqui meditar durante essa lição a importância de nós não estarmos buscando, como diz lá o evangelista João quando escreveu, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, né? A concupiscência da carne, como nós já sabemos, a carne ela tende para o mal, ela tende para o pecado. A concupiscência dos olhos, que está relacionado com a imaginação, com a mente, né? Então são essas coisas todas, esses pecados todos que nós falamos, né? Que mexem com as nossas emoções. E a soberba da vida, que é justamente o egoísmo, a vanglória, né? O homem colocando ele acima do Criador. Então são reflexões importantes que nós precisamos fazer aqui. E eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus, certamente, né, o Espírito Santo, vai usar aqui os nossos irmãos para estar ministrando aqui. E aí eu gostaria de ouvir um pouco a irmã Mariana no que diz respeito aos vícios do livro de Provérbios. E para entender um pouco, primeiro a gente tem que saber o que seria um vício, né, juventude? Espiritualmente falando, o vício nada mais é do que um hábito ou um comportamento que prejudica a sua caminhada espiritual e te afasta de Deus e dos propósitos dele. E, embora Provérbios não tenha detalhadamente uma lista de todos os vícios que nos causam mal, ele nos dá certas instruções e regras de como combater e nos mostra como é ser dominado pelos vícios. Que lá em Provérbios 20, versículo 1, diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida é forte, alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Quando o livro de Provérbios quer trazer e convencer um jovem a caminhar com Deus em sua juventude, um caminho justo, ele mostra como é as consequências de um caminho perverso e mau diante dos olhos do Senhor. E mais uma vez lá em Provérbios capítulo 7,
do versículo 21 ao 23, ele diz: assim, seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como um boi que vai para o matadouro, e como vai o inseto para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está amarrado contra a sua própria vida. Provérbios deixa bem claro que os vícios são sedutores e destrutivos para a vida de quem usa. E mais uma vez ele diz: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Porém, Provérbios deixa uma dica e uma instrução para nós, porque quem é sábio nunca será dominado pelos vícios. Quando chega em Provérbios 19 e 25, há um contraste entre as características da vida do justo e do zombador. Dentro desse contexto, vemos que o álcool gera zombaria e brigas, o que o torna incompatível com o comportamento de alguém sério, que valoriza a prudência e a temperança. Provérbio 21, como já foi citado antes, também fala sobre os males do vinho. Provérbios também destaca que o álcool traz consequências devastadoras na vida. Provérbios 23, 30 a 35. A bebida forte, assim como qualquer substância viciante, nos tira a lucidez, a moderação, o domínio próprio e a razoabilidade, sendo, portanto, incompatíveis à vida de quem é cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Nós não conheceremos uma pessoa na terra cheia do Espírito Santo que é dada à bebida. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5,18: e não vos embriagueis o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É verdade, glória a Deus. No ponto 3 do tópico 1, vemos uma instrução do livro de Provérbios acerca de vícios, como vencer vícios, né? O verso 28 diz assim: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, o homem que não tem domínio próprio. Esses muros são domínio próprio. Ele está vulnerável e propenso à mínima tentação que seja. Nos registros bíblicos, por exemplo, nós vemos que uma cidade fortificada, ela dificilmente era invadida por seus inimigos. Qualquer ladrão ou país vizinho que encontrasse uma cidade sem muros, facilmente iria destruí-la, né? Somente muros fortes poderiam prover uma noite tranquila de sono aos seus moradores. Provérbios diz que esses muros que protegem a cidade é o domínio que o homem precisa, pode e deve se valer para vencer os seus vícios. E, em contrapartida, um viciado indisciplinado, jovens, é como uma cidade indefesa sem muros. O inimigo entra a hora que quiser e quando quiser. É fato que nós precisamos dar passos específicos para vencer os nossos vícios, né? Ou seja, se a pessoa tem um problema com glutonaria, ela não deve ficar sozinha, ela deve sempre comer na companhia de alguém. Se o problema dela é com internet, com acesso, ela não deve acessar o computador sozinha na sua casa. Inclusive, já vi casos de pessoas que, para vencer esse vício, teve que destruir o próprio computador. Ou pessoas que têm problemas com relacionamentos passados, né, e têm que lidar com lembranças. E aproveito para abrir um parênteses aqui de um testemunho que nós compartilhamos aqui certa feita, de uma mulher que ela brigou com o esposo. Ela era alcoólatra, tinha sido alcoólatra durante muitos anos, né, e ela brigou com o esposo, então ela sai de casa e ela chega no posto de gasolina para abastecer o carro, e enquanto ela faz isso, ela vai até a loja de conveniência, e quando ela entra na loja, ela ouve uma música. E aquela música remete a ela aquele tempo de passado, onde ela havia sido alcoólatra, onde ela bebia, né? E aí ela volta no carro, ela liga a rádio aonde estava passando a música na loja de conveniência, e ela volta lá na loja, compra algumas garrafas de cerveja, e aí ela volta a beber. Então, nós precisamos ter cuidado com o ambiente que nós estamos,
porque certamente ele é propenso ou não a vícios. Então, jovens, hoje o vício ele é uma grande epidemia que afeta um número crescente de pessoas. Só as bebidas alcoólicas, elas são responsáveis por mais da metade dos acidentes de trânsito, mais da metade dos assassinatos. Então, vocês imaginam, né? Normalmente uma pessoa ela começa a fazer uso da bebida alcoólica, né? E nós não estamos falando de um alimento, né? Nós estamos falando de algo que realmente quer flertar com o pecado. As pessoas começam a beber e isso sabe Deus aonde vai parar. E hoje isso tem gerado muitos problemas. Prejuízos financeiros enormes para o país, né? Que vão ter que ir lá gastar esforços, principalmente na área da saúde, para poder fazer o resgate dessas pessoas, né? Pessoas que são mortas. Então, estou falando de crianças que vão ficar sem seus pais, sem suas mães, né? A violência só aumenta com o uso de bebida alcoólica, tá? E aí, fazendo essa reflexão paralelo às demais coisas, a gente precisa fazer a reflexão, por exemplo, da bebida alcoólica e das drogas agora, né? Eu estava conversando com um pastor, a nosso amigo, que tem uma comunidade terapêutica, e ele nos informou que 28 pessoas de 100 conseguem se recuperar das drogas. Os outros 72 não conseguem. Então, isso é um dado da ONU, de toda a comunidade terapêutica que utiliza da religião para que aquela pessoa vença aquele vício, ele consegue o êxito de 28%, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma outra informação, quem não usa da religião, só 7%, tá? Só 7 pessoas de 100 que se recuperam. Posso fazer um adendo aqui, evangelista? Claro. Baseado no que você acabou de falar, como eu falei anteriormente, as pessoas podem dar passos importantes para se livrar dos vícios, né? Como você mencionou aqui, uma instituição, mesmo que seja séria, mas que não faz uso da questão espiritual para ajudar pessoas, o índice dessa pessoa se libertar dos vícios é menor do que uma pessoa que faz uso das questões espirituais, né? Ou seja, o problema está no coração do homem, né? Ai, Deus, misericórdia. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo que deve se guardar, guarda o seu coração, pois dele provém toda a sua vida. Ou seja, o nosso inimigo real são os nossos desejos pecaminosos. E esse inimigo habita dentro de nós, que é o hedonismo. A nossa sociedade vive uma extremidade que favorece a satisfação pessoal, não é mesmo? Exatamente. E a Bíblia, você vê, né? Nós estamos falando de algo que é moderno, mas a Bíblia ela vem trazendo esses problemas, né? Ele também me acrescentou, esse pastor, que as drogas hoje elas são todas sintéticas, né? Então, assim, o quilo da cocaína pura é 15 mil reais. Então, para a pessoa, o que a pessoa, na verdade, usa é uma cocaína misturada com mais alguma coisa, que daquele quilo se faz umas 70, 80 quilos. Até lâmpada fluorescente tem dentro do pozinho que as pessoas usam, né? E outros medicamentos mais. Então, assim, é uma droga sintética que faz um mal enorme para a saúde de todos, né? Então, assim, a Bíblia ela não é ultrapassada, ela é atual e ela vem trazendo essa questão dos vícios, né? E hoje a revista ela traz muito essa questão da bebida alcoólica, né? Principalmente porque Salomão fala, né? De você flertar com o pecado nesse sentido. Mas, assim, quero deixar muito claro para vocês, jovens, é importante nós fazermos essa avaliação, porque nada está escondido aos olhos de Deus. Então, são pequenas atitudes que nós tomamos nos nossos dias, achando que as pessoas não estão vendo, achando que Deus não está vendo, mas é questão de tempo e Deus trará à luz todas essas coisas. E Deus não traz à luz simplesmente para nos envergonhar, porque a vergonha ela também faz parte do arrependimento. Mas quando ele traz à luz, é um cuidado que ele tem com cada um de vocês, com cada um de nós, para que possamos buscar o verdadeiro caminho do arrependimento. E aí nós queremos que você reflita. Deus, ele é a verdade. Satanás, que é mentiroso. Então, todo mundo que se envolve com esses pecados dos vícios, seja qual for, ele também vai trazer junto com ele um comportamento pecaminoso. E aí essas pessoas, normalmente que são viciadas,
elas vão se esconder, elas vão bisbilhotar, elas vão culpar outros, elas vão manipular, elas vão se esquivar, elas vão se permanecer muitas das vezes em silêncio nessa tentativa de se esquivar, elas vão mudar de assunto, elas vão racionalizar, elas vão dar a sua palavra, mas não vão cumprir, porque o pacote ele é completo. O pecado não é um em si mesmo, mas o diabo vem destruindo as pessoas, o caráter das pessoas, porque, como já foi falado aqui, o Espírito Santo vai embora e o diabo vai introduzindo um comportamento demoníaco na vida da pessoa que está apegada ao vício. O vício pode ser definido como um hábito ou costume duradouro que leva a pessoa a buscar algo que lhe proporciona prazer. Com o tempo, esse comportamento se torna cada vez mais frequente e intenso. Uma das principais características do vício é a dificuldade que a pessoa enfrenta quando precisa se afastar do objeto da sua dependência. Quando isso acontece, ela passa por um processo de abstinência, sentindo uma série de sintomas desagradáveis devido à ausência do vício. Quem é dominado por um vício fica vulnerável a muitos perigos. Isso é bem ilustrado no que a irmã Karina falou em Provérbios 25, 28, mas Jesus também fala em Lucas 14, 35, se algo te domina, esse algo é o seu Senhor. Então, além do vício trazer isso de a gente perder totalmente o controle, a gente também para de deixar o Jesus ser o Senhor da nossa vida. Porque ele acaba perdendo essa parte, né? Tipo assim, se aquilo está te dominando, ele é seu Senhor. Então, Jesus não pode entrar nisso porque você deixa outra coisa te dominar. Mesmo que uma pessoa seja bem-sucedida, tenha poder ou possua grandes conquistas, se ela for dominada por um vício, estará exposta a risco, assim como uma cidade sem defesa. Neste estado, ela não tem vontade própria, pois se encontra sob domínio de um senhor, o vício. Bom, os vícios, eles podem se manifestar de várias formas e jeitos no ser humano, né? Mas, principalmente, os principais vícios hoje em dia são relacionados à compulsividade alimentar, tanto de comida ou bebida. E, hoje em dia, o que tantos jovens estão entrelaçados e laçados são a questão da pornografia, né? O vício na pornografia. E o vício, ele nada mais é do que uma forma que as pessoas buscam de preencher um vazio que elas sentem, né? O vício, ele tem um objetivo de preencher um lugar com o qual está vazio. E esse sentimento de vazio que muitas vezes sentimos é porque falta o Espírito Santo, porque nós abandonamos o Espírito Santo e queremos preencher o espaço de Deus com outras coisas que nunca terão esse sentimento de completude. E lá em Filipenses 4,19 diz bem assim: o meu Deus suprirá todas as coisas segundo as vossas necessidades e as suas riquezas na glória de Cristo. Porque se nós somos cheios de Deus, se nós somos cheios da palavra e somos cheios do Espírito Santo, precisamos de mais alguma coisa, jovens? Não! Então, jovens, nunca se esqueçam, no pecado o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Meu Deus! Os vícios vão roubar de você a sua autonomia e a sua liberdade. A Mariana já explicou aqui para nós, né, o que é vícios, mas como que começa um vício? Primeiro, o vício começa com a tolerância. Você começa a ser tolerante. Você sabe que você está errado, mas você aceita. Você não vê problema naquela prática. Você aprende a conviver com ele e de forma silenciosa. Automaticamente, você vai encontrar desculpas para justificar a sua prática pecaminosa. Depois, a partir daí, você se satisfaz com os sintomas iniciais mencionados anteriormente. Então, você começa fisicamente e mentalmente a desejá-los fortemente. Não satisfeito, você fica deprimido e frustrado. É assim como qualquer outra droga. Logo depois vem o auto-engano. Você encontra uma maneira de tornar aquilo que é errado certo, justificando. É quando uma pessoa não consegue mudar de vida. Então, ela muda de teologia, ela muda a maneira como ela pensa. Ela começa a arrumar um meio de tornar aquilo que é ilícito certo. Você está tentando enganar a sua própria consciência acerca de atos pecaminosos. Isso inclui desculpas bíblicas também.
E uma observação aqui muito importante para nós, para vocês que são jovens cristãos, é que enquanto a Bíblia condena qualquer ato, qualquer atitude, qualquer prática pecaminosa, aqui no caso que nós estamos tratando sobre vícios, seja o de beber, o de fumar, seja glutonaria, prostituição, idolatria, pornografia e os vícios também da geração Z, né? Que são os vícios em redes sociais, telas, jogos, séries, os famosos streams. Há muitos irmãos que defendem tal prática em nome de que Deus quer que nós sejamos felizes. Mas a Escritura não menciona em nenhum momento, nenhum texto, onde Deus diz que quer que você seja feliz, mas diz que quer que você seja santo. Então, como vencer qualquer tipo de vícios? Gálatas 5,16 nos dá esta arma poderosa para vencermos os nossos vícios. Diz assim o texto: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, você não cumprirá as ordens do seu desejo carnal. Ninguém vai vencer, jovens, qualquer tipo de vícios se não caminhar no Espírito. E como que nós caminhamos no Espírito, evangelista? Orando, jejuando, que é mortificando a nossa carne, e nos devotando à leitura devocional. Amém, glória a Deus. E se nós formos perguntar aos nossos jovens, a maioria que nos assiste, muitas das vezes, são pessoas que frequentam já alguma igreja evangélica. Falar sobre vícios, sobre drogas, se a gente for perguntar para esses jovens, para falar com um problema profundo que eles estão enfrentando, a maioria ela vai falar de problemas como falta de dinheiro, né, problemas em casa, com a família, com a saúde, né, o carro, enfim, vai falar do barulho do vizinho, um monte de coisa. Menos ela vai trazer à tona a luta contra o pecado. Infelizmente, a gente chegou num ponto em que tudo é problema ao nosso lado, menos o nosso pecado. Porque nós sabemos, aprendemos aqui toda a escola bíblica dominical, que se nós tivermos um relacionamento com Deus, buscarmos agradar do Senhor, Ele vai também satisfazer os desejos do nosso coração. Então é princípio de que nós precisamos ter a nossa vida direcionada, santa diante de Deus, para que Ele possa também estar nos visitando, né? Quem foi Salomão? Quem era Salomão? Um grande homem de Deus que fez, né, lá suas escolhas e vivenciou o vício de perto, né? Seja por experiência própria ou por testemunhar seus efeitos em pessoas próprias. Ele personificou o álcool como um vilão, descrevendo de forma crítica. Ele enfrentou esse problema e nós também temos muitos jovens enfrentando esse problema dentro da igreja. E precisamos ser sinceros aqui, né? O pecado, pelo contrário, ele pode ser inicialmente ali silencioso e discreto, né? Mas ele logo vai se tornar barulhento e público. Então, pensa, né, vocês, se nós somos viciados aí, por exemplo, a sempre estarmos irados, a ira, né, a raiva. E se nós, cada episódio visível de ira que nós temos, há dezenas de episódios de ciúme, de manipulação, de mentira, de pensamentos maliciosos. Tudo é como se fosse uma teia de aranha. Então nós precisamos estar preocupados que uma coisa só que nós fazemos, que muitas das vezes está demonstrando que nós estamos perdendo o controle, nós precisamos correr e ir até a Deus. Porque o que nos leva a nos envolver com o pecado é não amar a Deus de toda a nossa mente, de todo o nosso coração. Falhamos em não adorar a Deus continuamente. Isso é o maior pecado. Logo, somos todos pecadores sujeitos a nos envolvermos com pecados e com os vícios. Diante dessa fala, eu queria pedir ao nosso pastor para fazer aí, deixar a sua... Olá, jovens, Deus abençoe vocês. Vamos pensar um pouco sobre Provérbios capítulo 20 e o verso 1. O versículo deixa claro para a gente que qualquer um que se entregue ao álcool não é sábio. O álcool é hoje o maior problema que enfrenta a nossa sociedade. Principalmente entre jovens e adolescentes, há um alto índice de jovens e adolescentes que se viciam no álcool. O álcool é considerado o maior assassino do mundo. A quantidade de pessoas que morrem em decorrência do uso do álcool
é a estatística mais elevada da causa de homicídios devido a brigas. O álcool é talvez o principal problema causados em acidentes graves e com morte em acidentes de trânsito. O álcool é a principal causa ainda de briga de lares. Muitas amizades foram quebradas em virtude disto. Então, qualquer uma das pessoas que se entregam à bebedeira sofrerá e colherá consequências terríveis. Mas veja, apesar dessa geração se achar tão sábia, tão entendida, como tola ela é. É muito comum você ver os jovens lotando shows, casas de shows, festas, bebendo. Então, a bebida se torna a principal diversão da juventude e eles não se divertem sem bebida. Então, isso tem trazido uma perda muito grande, porque o álcool causa uma perda moral, a pessoa perde o equilíbrio, perde o domínio próprio, ela perde todo o senso de percepção, de responsabilidade e ela fica dominada por uma droga que acaba viciando ela. Então, ninguém será sábio se não tiver controle do álcool. Ninguém terá controle do álcool, porque o álcool não pode ser controlado. Ninguém vai conseguir beber socialmente. Todo alcoólatra, ele era alguém que começou a beber socialmente. E grande parte das pessoas que bebem socialmente vão virar viciadas no álcool. E as pessoas que bebem, que são viciadas, dizem que bebem porque elas bebem socialmente. Ou seja, o álcool é um perigo, porque por trás do álcool atrai a impureza, atrai pecados, violência e outras coisas que contrariam a palavra de Deus. Então, nunca você vai ver alguém que ama a Deus envolvido com álcool. Quem ama a Deus não depende, não se entrega e evita isso, porque o que está por trás provoca males e o álcool é algo que tira a nossa capacidade de percepção e de prudência, e isso não cabe aos filhos de Deus. Você poderia me perguntar assim: pastor, um crente pode beber bebida alcoólica? Um crente pode beber cerveja? O cristão deve evitar, e a Bíblia mostra para a gente constantemente que o cristão deve evitar o uso da bebida alcoólica. E qualquer um que viver à margem disto ou próximo disto vai enfrentar dificuldades, porque, queira ou não queira, o álcool também desconstrói ou destrói valores morais. Há nele uma percepção que atrapalha o cérebro de entender, de perceber, de tomar decisões mais acertadas e éticas. Normalmente, pessoas que se entregam ao álcool acabam criando um comportamento moral inadequado e isso não tem sabedoria alguma. Ou seja, um crente cheio do Espírito Santo não vai se entregar de forma alguma à bebida e por isso os cristãos devem viver longe de qualquer gole de bebida alcoólica, porque isso trará seríssimos problemas para a sua vida. Talvez você possa também perguntar assim: mas pastor, as pessoas na Bíblia não tomavam vinho? Aquela cultura cristã, como também a judaica no Novo Testamento, eles tinham a preocupação das pessoas não se entregarem à bebedeira. Grande parte dos pais da igreja vão dizer que naquele tempo as pessoas bebiam o álcool misturado com água. Então eram 3 medidas de água e uma de vinho, né? Paulo diz isso para Timóteo, que ele deveria tomar não somente álcool, mas um pouco de vinho, ou seja, o álcool era misturado, porque isso tinha na época a ideia de que isso ajudaria em questões de saúde. Mas vejam, a ideia era misturar a água para poder tirar o teor alcoólico do vinho. Então, você vê no Novo Testamento os cristãos preocupados para não consagrar nenhum obreiro que estivesse envolvido ou dominado pelo álcool. E grande parte das palavras gregas que aparece vinho no Novo Testamento, na verdade, são suco de uva. Como isso era algo consumido constantemente, as pessoas tomavam mais o suco de uva do que propriamente o vinho conservado. Naquele tempo, um vinho fermentado ou um vinho mais conservado e guardado por muito mais tempo, ele era muito mais caro do que o vinho normal. Hoje, quando você pega uma garrafa de vinho está guardada por anos, ela tem um valor inacessível para a maioria das pessoas. Você encontra uma garrafa de vinho hoje que vale 5 mil, 10 mil, 100 mil reais, dependendo do tipo do vinho. Ou seja, também naquele tempo,
os vinhos fermentados eram muito mais caros e o povo simples então tomava o suco de uva. Todo mundo tinha em casa um lagar onde pisava as uvas, né? E constantemente tomava aquele suco ou deixava guardar para fermentar, e a fermentação não era longa, era muito rápida, então o teor do álcool era muito pequeno, e quando ficava muito alcoólico era acrescentado água para poder ainda aumentar a quantidade de vinho, porque era caro manter esse tipo de coisa. Ou seja, mesmo o vinho tomado era um vinho misturado com água, e os pais da igreja falam sobre isso, que era 3 medidas. Inclusive, os pais da igreja dizem que o vinho da ceia deveria ser como era no início, 3 medidas de água e 1 de vinho, para poder evitar qualquer tipo de embriaguez ou que o cristão se acostuma. A água corta o efeito do álcool, então vira apenas o suco de uva. Isso é uma explicação clara e simples e que os pais da igreja já ensinaram para a gente sobre essa verdade. Deus abençoe vocês e que a gente fique longe de qualquer bebida alcoólica, porque ela vai tirar o juízo e vai trazer consequências horríveis e tristes para as nossas famílias e para aqueles que nós amamos. Diante de tudo que já foi falado nessa aula, vocês devem estar se perguntando, tá, mas como podemos escapar e fugir dos vícios? Romanos, capítulo 6, versículo 6, explica muito bem pra gente. E ele diz assim: nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Juventude, quem está plenamente em comunhão com Cristo não se inclina para a carne, porque o nosso interesse é nos relacionarmos com Deus e com o Espírito Santo. Porque quem está dominado pelo Espírito Santo, o coração se inclina para as suas virtudes. Se fomos crucificados com Cristo, isso significa que não podemos ser escravos do pecado, nem ceder aos desejos da nossa natureza caída. Romanos 6, 12 e 13 diz: portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo de vocês obedecer os seus desejos, não oferecendo os membros dos nossos corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereça a Deus, como quem voltou dos mortos para a vida, e oferecendo os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Em vez disso, devemos ser guiados e dominados pelo Espírito Santo. Isso, no entanto, não quer dizer que não seremos tentados pelos desejos do pecado. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta a nos entregarmos de todos os dias a Deus, permitindo que Ele nos transforme e desenvolva em nós as virtudes do Espírito Santo, como já citei em Romanos 6,13. Ainda em Efésios, o apóstolo Paulo nos ensina que estamos em Cristo, ou seja, agora fazemos parte de uma nova realidade. Como resultado dessa graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Com base nessa realidade, podemos, pela ação do Espírito Santo, dizer não ao pecado e aos vícios. Nós sabemos que existe uma luta entre a carne e o espírito. E vai vencer, jovem, quem você alimentar mais. Muito bem, jovens. Esse é um momento muito importante da aula em que nós podemos exercitar, né, fugindo da avareza, né, de toda proteção excessiva do nosso dinheiro, devolvendo a Deus o dízimo, as nossas ofertas, também participando do nosso projeto aqui na igreja, dos Mil Valentes. Então, esse é o momento que você tem para ofertar, para poder dizimar, para poder cumprir com o seu chamado, né, de ser participante do reino de Deus. E faça isso de todo o coração, contribua com o coração, em nome de Jesus, enquanto você ouve essa canção. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e
E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o nosso assunto de hoje. E vamos lá para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: segundo Provérbios 25, versículo 28, o que acontece com uma pessoa dominada por um vício? Alternativa A, ela fica mais sábia e capaz de tomar boas decisões. Alternativa B, ela se torna vulnerável, assim como uma cidade sem defesa. Alternativa C, ela alcança mais sucesso em sua vida pessoal e profissional. Ou alternativa D, ela é protegida de todas as tentações e dificuldades. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa B. Ela se torna vulnerável, assim como uma cidade sem defesa. Wakanda. Segunda pergunta. Complete o versículo a seguir. Como a cidade derribada que não tem muros, assim o homem que não pode conter. Alternativa A, os seus vícios. Alternativa B, o seu coração. Alternativa C, a sua alma. Alternativa D, o seu espírito. Vamos lá. Tempo na tela. E olhando aqui bem para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu alternativa A, que é os seus vícios, meus parabéns, você errou. Porque na verdade a correta é a alternativa D, o seu espírito. Terceira pergunta. Como devemos fazer para fugir dos vícios, de acordo com Romanos 6, versículo 6? Alternativa A, devemos ignorar os vícios e seguir nossas vontades naturais. Alternativa B, devemos nos submeter ao pecado, pois ele faz parte de nossa natureza. Alternativa C, devemos crucificar nosso velho homem com Cristo para não servir mais ao pecado. Ou alternativa D, devemos buscar os vícios com moderação para não sermos dominados por eles. Vamos lá, responde no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e tenham notado com a letra C, que é a correta. Devemos crucificar nosso velho homem com Cristo para não servir mais ao pecado. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte. Segundo foi falado pelos professores nesta aula, qual o nosso problema mais profundo? Alternativa A, a concupiscência dos olhos. Alternativa B, o pecado. Alternativa C, o diabo. Alternativa D, o vício. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e com certeza a resposta certa dessa pergunta é claro que é a alternativa B, o pecado. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto compreendido um pouco mais da nossa lição de hoje e também tenham acertado as perguntas.
É isso, fique na paz e tchau! Muito bom, jovens. Concluindo então a lição 12 que nós estudamos, nós gostaríamos de deixar claro para você: os vícios são perigosos e podem dominar a natureza humana. Eles têm o poder de controlar nossas vidas e, principalmente, nos afastar do propósito de Deus para nós. Por isso que é tão importante nós confiarmos no Espírito Santo, porque uma das partes do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então nós temos que confiar nele para que nós possamos estar fugindo do pecado e não satisfazer nossos desejos mais. Jovens, não se esqueçam. Os vícios têm consequências severas e podem nos levar ao aprisionamento e à destruição. A falta de disciplina e obediência ao Senhor nos leva a caminhos de dor e arrependimento. Com o Espírito Santo de Deus em nós, podemos andar em novidade de vida, superando os vícios e vivendo uma vida vitoriosa. Glória a Deus, nós queremos muito agradecer a presença de todos vocês. Queria desafiar você, jovem, a compartilhar essa aula com alguém, um amigo, uma pessoa que você lembrou, que o Espírito Santo te trouxe à memória nesse momento. E compartilhe com ele, peça para ele assistir essa aula, onde nós juntos aqui, o nosso desejo é que as pessoas, através daquilo que foi falado, do relacionamento com Deus, possam vencer isso. E esse é o momento de nós voltarmos para o Senhor. Amém? Vamos orar para encerrar nossa aula? Senhor Deus, nosso querido Pai, nós estamos felizes por estarmos aqui, meu Deus, falando desse tema tão importante para os jovens, que possa ter sido um momento de reflexão, para que juntos possamos orar um pelos outros, interceder um pelos outros, mostrando, meu Deus, que a nossa maior alegria tem que ser o Senhor Jesus Cristo. O nosso maior prazer tem que ser o nosso Deus. Que quando nós nos deleitamos, Senhor, nas coisas desse mundo, na concupiscência da carne, na soberba da vida, na concupiscência dos olhos, meu Deus, nós somos tentados pelo diabo e a nossa vida é completamente destruída. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos jovens. Que, Senhor, o Senhor possa tratar da forma que o Senhor melhor bem entender, para que eles sejam salvos, meu Deus. Ajude e fortaleça cada um deles, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, juventude! Deus abençoe.